Oi, boa noite. Meu nome é Najara Mercúrio Santos Silva. Eu sou aluna do segundo semestre de Direito Noturno e eu vou falar para vocês um pouco sobre o poder constituinte originário. Mas antes eu queria conceituar o que seria o poder constituinte. Então, o poder constituinte ele tem origem popular e ocorre quando o povo, através de seus representantes, cria uma lei maior, que seria a Constituição. Então vamos lá. O poder constituinte originário é quem pode criar uma nova Constituição quando o Estado ele é novo, ou ele pode substituir por outra quando o Estado ele já existe. Por exemplo, no Brasil, nós estamos na 7ª Constituição. Nós somos regidos pela Constituição de 1988. Vamos lá, continuando. O poder constituinte originário, ele tem 4 importantes características. Ele é inicial, porque ele serve de ponto de partida para o início de uma nova ordem constitucional. Ele é autônomo, porque ele não é subordinado à ordem jurídica anterior. Ele é incondicionado, porque ele não se sujeita às condições de exercício estabelecidas anteriormente por outro poder. Ele também é ilimitado, pois ele pode inserir o que quiser na Constituição, tendo ampla liberdade para deliberar sobre qualquer tipo de assunto. Um exemplo de o poder constituinte originário é a Constituição de 1824. Muito obrigada. Olá, me chamo Eduarda Moura e vou falar um pouco sobre o poder constituinte revisor. O poder constituinte é aquele capaz de editar uma Constituição, estabelecendo uma organização jurídica fundamental, dando forma ao Estado, constituindo poderes e criando normas de exercício de governo, tal qual o estabelecimento de órgãos fundamentais, os limites de suas ações e as bases do ordenamento econômico e social. O titular desse poder é o povo, representados por um órgão colegiado, que se chama Assembleia Constituinte. Encontra normatividade no artigo 3º da ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que dispõe sobre a necessidade do Congresso Nacional realizar uma revisão constitucional após 5 anos da promulgação da Constituição Federal. É um poder de revisar a Constituição por um processo legislativo menos dificultoso. A forma das emendas constitucionais tem eficácia exaurível, ao passo que foram realizadas em 1993, originando 6 emendas de revisão. Logo, este poder não mais poderá ser exercido, sendo que qualquer mudança na Constituição Federal atualmente só será feita através de emenda pelo Poder Reformador. O procedimento de revisão constitucional está previsto no artigo 3º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Artigo 3º. A revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria dos membros. O poder constituinte originário previu que a revisão constitucional ocorreria 5 anos após a promulgação, ou seja, em 1993. Eu me chamo Rodrigo, venho aqui abordar sobre o poder constituinte derivado reformador, mas de antemão eu inicio falando sobre o poder constituinte derivado, conhecido como constituído ou secundário, e observa-se que o poder constituinte derivado ele é limitado e condicionado, por obedecer, regras impostas pelo poder constituinte originário, na qual elabora a Constituição, e a partir daí percebe-se que o poder constituinte derivado reformador ele é um poder que reformula a Constituição, que ele pode modificar a Constituição, que ele insere parágrafo, assim como capítulos, e temos o processo da emenda constitucional, que é utilizado no Congresso Nacional, e temos o exemplo do artigo 6º, que houve a emenda constitucional para poder inserir o transporte no texto do artigo 6º. Para que haja uma emenda constitucional, é necessário que inicie uma proposta de emenda constitucional chamada PEC, e pode ser apresentada pelo Presidente da República por 1/3 dos deputados ou senadores,
ou por mais da metade das Assembleias Legislativas, desde que cada uma delas se manifeste pela maioria relativa dos seus componentes. A PEC ela é discutida e votada dentro dos 2 turnos em cada casa do Congresso e aprovada se obtiver na Câmara e no Senado 3/5 dos votos, tanto pelos deputados quanto pelos senadores. Eu me chamo Rodrigo, venho aqui abordar para vocês o poder constituinte derivado reformador, né? Mas de antemão eu inicio falando sobre o poder constituinte derivado, né? Chamado ou conhecido como constituído ou secundário, né? Observa-se que o poder constituinte derivado ele é limitado e condicionado ao poder constituinte originário, né? Por obedecer regras, né? Impostas pelo poder originário, né? O poder que ele elabora a Constituição, né? E a partir daí, né, observa-se que o poder constituinte reformador, né, o poder constituinte derivado reformador,